Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora, e estou com a minha convidada hoje, Luísa Salles. Prazer recebê-la, Luísa, no meu podcast. Seja muito bem-vinda, uma boa noite, né? Estamos gravando à noite. Tudo bem? Como é que você tá? Seja muito, muito bem-vinda. Oi, Gabi, obrigada pelo convite. Tô bem, muito feliz aí por poder conversar hoje um pouquinho de imobiliário na sua página. É, o direito imobiliário, né? Vocês estão acostumados aqui, o pessoal que me segue, muita família, sucessões, né? Esses temas. Mas o tema de hoje é muito interessante, né? Ainda não vou dizer qual é, não. Não vou dar o spoiler, vou deixar você dar spoiler daqui a pouquinho. Mas, gente, a conversa de hoje, né, como eu falei com vocês, é com a advogada Luísa Salles, né? Ela é graduada pela PUC-Rio, né, assim como eu, está em fase de conclusão de pós-graduação em Direito Imobiliário pela UERJ e publica semanalmente dicas de direito imobiliário no Instagram dela profissional, que é o @portal da advogada, né? Vocês, meus seguidores, como já sabem, né, ao final a gente deixa aí nas recomendações, é claro, o perfil dela a gente vai divulgar, deixar tudo direitinho, assim como outros materiais. Mas e aí, Luiz, eu queria saber, né, deixar você quebrar o suspense. Então, vamos falar do que agora, justo agora? Dê aí o tema para o pessoal. A gente vai falar sobre o Airbnb, será que pode ser proibido pelo condomínio ou não? A polêmica aí envolvendo proprietários, vizinhos e o universo de condomínios aqui pelo Brasil. Pois é, né? Vocês sabem, né? O direito ele é naturalmente polêmico, né? A gente tenta, a gente traz argumentos, a gente mostra para as pessoas, né, que existem vários lados aí, questões a considerar. E o Airbnb, né, gente, um tema famosíssimo, né? Se você não conhece por acaso, acho que dificilmente o ouvinte não vai conhecer, né? Mas de repente você já alugou, já viajou, já ficou no Airbnb. Ou então você aluga, gostaria, né, de, enfim, saber como é que funciona, ou então até conhece alguém que já teve, já estava envolvido numa polêmica sobre isso, né, alguma treta relacionada a isso. Mas esse é o tema, né? Então conversei com a Luísa e ela trabalha com direito imobiliário e vamos falar de Airbnb. Mas aí, né, quais são os problemas? A gente selecionou aqui alguns problemas, algumas questões aqui para abordar, né, que chegaram ao judiciário e que são de interesse público, né, coletivo. Eu acho que existe, de forma geral, assim, uma grande curiosidade sobre isso, né, o que que é, como é que funciona, quais são os limites. Então, com base nisso, né, Luiz, a gente deu uma selecionada aqui Isso. no tema, né, para pensar como é que a gente poderia passar aí para vocês, ouvintes. E o primeiro ponto bastante relevante, né? A gente já parte pensando que o Airbnb ele reflete um conflito entre direito de vizinhança e o direito de propriedade, né? Eu queria que você conversasse um pouco com o ouvinte, né, comigo, até me explicar um pouco também, né, que eu não sou dessa área, como é que isso se reflete na prática, né? Como é que a gente pensa nisso, assim, num primeiro momento? Então, certo. O proprietário, ele tem o direito de usar, fruir, dispor e reaver da sua coisa, né? E é uma previsão prevista no Código Civil. Ou seja, o proprietário de um imóvel, ele tem garantias constitucionais e do Código Civil para poder usufruir da sua propriedade da forma que melhor lhe convém. Só que quando a gente está falando do direito de condomínio, por natureza, a gente já tem um conflito de interesses, que é essa autonomia da propriedade privada com relação ao direito de vizinhança. Por quê? Quando nós estamos inseridos num contexto em que tem unidades imobiliárias muito perto, como é o contexto principalmente de prédios, não deixando de considerar que a gente também tem condomínio de casas, é necessário ter uma regra de convivência mínima para que as pessoas possam ter essa realidade tão próxima de uma parede perto da outra e não causar conflito. Então, a gente passa a ter determinadas regras que restringem um pouco, sim, o direito de propriedade. Só que essa restrição não pode ser desproporcional e não pode ser de tal maneira de desprover o proprietário do direito dele por completo. Então, a gente tem sim um ambiente de tentar conciliar o direito do proprietário com relação ao direito de vizinhança de uma forma harmônica. Então, esse começa sendo o primeiro desafio quando a gente está falando de Airbnb. Eu acho, quando você trouxe esse ponto, né, eu acho interessante a gente mencionar, porque às vezes as pessoas até que não são da área não sabem muito como é que funciona. Mas nos casos concretos, na prática, né, aqui a gente tem dois direitos que estão em conflito mesmo, né? Então, se por um lado o proprietário ele quer, por exemplo, eu quero que isso aqui, né, meu apartamento seja um Airbnb, né? Eu tenho interesse em que isso aconteça.
Ao mesmo tempo, quais são os limites, como você falou, porque eu não posso afetar um vizinho, né? Então, você tem o direito de vizinhança, a gente tem, né, no Código Civil essas regras e tudo. E os direitos coexistem, né? Eu acho que existe uma falsa sensação de que, tem direito a isso, aquilo, mas na verdade é um sistema, né? Um conjunto. E aqui a gente tem justamente essa briga aí, que tem gerado, né, literalmente brigas, né, no mundo real, né? Disputas aí, questões que são resolvidas, pelo judiciário. Então, é bastante interessante, né? A gente pensar nesse primeiro momento. Sim, com E eu acho certeza. que um outro ponto também, né, que a gente selecionou aqui para discutir é a questão da qualificação do contrato, né, do contrato aí que envolve o Airbnb, né, se ele seria um contrato de hospedagem, um contrato de locação regido pela lei do inquilinato ou um contrato atípico, né, a gente na faculdade estuda classificação aí dos contratos, né, e eu acho que aqui é um problema também você pensar nessa figura, que é uma figura nova, né, assim, relativamente, se parar para pensar ali nos moldes do Código Civil, né, do que a gente tem, não é uma figura assim, cara crachá, né, não é um contrato de locação, né, né, exatamente assim, da forma como está ali, né, então como é que eu posso encaixar isso, né, qual é a sua opinião sobre isso, né, quais são as discussões, os pontos, assim, que você pensa sobre esse aspecto? Então, Gabi, eu acho que aqui, na verdade, a gente tem duas discussões. A primeira é que não é uma briga necessariamente contra o Airbnb, apesar da gente ter colocado isso como título da nossa conversa de hoje, mas sim questionamento sobre poder ou não ter locações por um curto espaço de tempo, da forma que hoje em dia é feita em razão das plataformas digitais, que dão um Sim, alcance e uma visibilidade muito grande para as locações, né? Então, por um ponto, a gente tem isso, que a gente não está tratando exclusivamente do Airbnb, até porque a gente tem o Booking.com e outras plataformas grandes que fazem esse mesmo tipo de serviço. E, além disso, as leis que a gente tem, que são discutidas aí se aplicam ou não, que é a relacionada ao contrato de hospedagem e a lei do inquilinato, elas são antigas comparadas com o dinamismo que a gente está tendo hoje em dia. Então, sim. será que leis antigas conseguem perfeitamente se adequar à realidade social que a gente está vivendo hoje? Ou seria uma questão de ter uma nova produção legislativa que atendesse e legislasse melhor especificamente sobre esse novo tipo de locação que tem surgido, considerando o curto espaço de tempo, tá? Mas considerando o cenário que a gente tem hoje, a locação por Airbnb, ela é uma disponibilização de um imóvel para um uso residencial por um curto espaço de tempo. O contrato de hospedagem, ele se caracteriza quando a gente tem junto uma prestação de serviços. Então, por exemplo, quando a pessoa disponibiliza o imóvel para alugar e fornece um serviço de lavagem de roupa, de café da manhã, de segurança, alguma internet diferenciada, acesso a alguma outra facilidade. Até uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, teve um caso muito emblemático o ano passado do STJ, em que foi autorizado que o condomínio específico restringisse a locação pela plataforma Airbnb, que foi configurado que a proprietária ela oferecia determinados serviços aos seus hóspedes. Então, nesse caso em específico, se assemelhava mais a um contrato de hospedagem. Mas, fora isso, e de novo, a gente ainda vai entrar um pouquinho no detalhe desse caso mais à frente. Fora isso, não tem por que falar em hospedagem se é tão somente a disponibilização do espaço. E até uma coisa que o Airbnb se vende muito é que ele possibilita que o hóspede vivencie como se fosse um local. Então, não é ideia do Airbnb ser uma plataforma que ofereça vários serviços, tenha uma experiência similar a uma hotelaria, nada do tipo. Ele quer justamente que a pessoa que usa esse serviço se sinta como um local, tenha uma residência literalmente temporária, num lugar onde ele não tem uma moradia, que faça com que ele se sinta vivendo a experiência da região que ele está hospedado. Então, tem essa discussão sim, se seria um contrato ou outro, mas o que muito se discute é que, na verdade, a gente teria que tipificar esse contrato trazendo a realidade que a gente está vivendo hoje em dia no quesito em que passa está a tecnologia. Então, hoje em dia, está mais próximo, sim, da lei de inquilinato, até porque a gente não tem um prazo mínimo de locação, que é uma das coisas que estão sendo bem discutidas. A gente tem um prazo máximo de 90 dias para ser qualificado como uma locação por temporada, mas a lei não prevê um prazo mínimo. Então, se estivesse na lei de inquilinato, por exemplo, dispondo que a locação por temporada ela é configurada de tal forma, contanto que ela seja por mais de 7 dias,
Aí sim a gente poderia pensar que não se trata de uma locação, mas não é o caso. Até o momento a gente só tem em período máximo. Porque, de repente, lá atrás não se esperava de ter essa facilidade de alugar um imóvel com a facilidade que a gente tem, com Eu a acho que não se velocidade imaginava, e né? com o volume de visibilidade. Então, é por isso que a gente hoje em dia tem essa discussão se a lei de inquilinato se adequa à locação por esse tipo de plataforma, ou se seria necessário criar um novo tipo de contrato que de fato atendesse às demandas, e aí pegasse uma série de outras discussões, além de proibições sobre o condomínio, que cada vez mais estão sendo levantadas e discutidas, que são as novas demandas sociais. É, a pergunta de milhões, eu diria, né? Como o pessoal fala aí na internet. E é verdade, eu acho que aqui no Brasil, especificamente, né? Pelo menos a nossa experiência jurídica, né? A gente tem um apego à lei, então, olha, não tem uma lei dizendo que é exatamente isso aqui, que é o Airbnb, então a gente fica tentando encaixar. E, inclusive, o exemplo que você deu, né, me faz pensar que muitos dos casos é uma solução casuística mesmo, né? Então, nesse caso aqui específico, a gente pode dizer que foi configurado um contrato de hospedagem ali pelo serviço, né, que estava sendo prestado. Então, tinha uma lavanderia, né, por exemplo, como você disse. Então, é bastante difícil. E aí essa questão, essa dificuldade mesmo, ela pode gerar, né, uma preocupação que a gente tem é com a questão da segurança jurídica, né, para que as pessoas que tenham questões referentes ao Airbnb, né, essas questões chegam ao judiciário e que elas sejam decididas de forma justa, né, assim, traduzindo para vocês já mais ou menos qual seria a ideia aqui. E é interessante pensar que o direito realmente não acompanha, né? Então, como você falou, na época em que né, a legislação, né, foi pensada, era completamente. Ninguém poderia imaginar que teríamos plataformas, tudo literalmente, né, um clique de distância. Então, você consegue. É uma coisa até de uma dimensão mundial. Então, você vai fazer uma viagem para o Com exterior hoje certeza. em dia, você consegue. Eu quero ir para a Itália, eu quero ir para a França, sei lá, qualquer lugar você vai. Airbnb, né, você consegue fazer isso num clique. E o direito Sim, fica a ver navios nesse ponto, né? Mas isso aqui pode ser que seja, né, hospedagem, aqui nesse caso se encaixou, mas aqui será que, né, a gente vai pensar ali na lei do inquilinato, e quer dizer, também é uma legislação que geralmente não se encaixa exatamente naquilo ali. Então é bastante interessante. E um outro aspecto, né, que a gente separou aqui, eu acho que de repente o ouvinte, né, ou que tem problema com isso, né, seja ali, né, porque quer que seu imóvel seja do Airbnb ou de outras plataformas, já como a Luísa falou, seja porque ele quer fazer esse tipo de, né, quer que o imóvel faça parte ali desse site, por exemplo, ou seja porque ele é um síndico, né, imaginemos aí, e tem um conflito aí, essa questão da vizinhança. Então, um aspecto aqui que a gente separou foi o passo a passo necessário para o condomínio restringir a locação por curta temporada de imóveis dentro da legalidade, né? Eu acho que é um desafio a gente pensar nisso, justamente pelo que você falou. Olha, não é tipo um cara crachá aqui, você não consegue bater o olho e dizer, tá, é isso, esse tipo de contrato, é regido dessa forma. É muito novidade ainda, né? Eu acho que isso causa um certo desconforto, até para quem está sim, lidando com isso, né? Não saber a resposta que você vai com certeza. obter, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, né? Que eu acho bem legal da gente pensar como é que aconteceria essa restrição aqui, né? Certo. Independente do lado que o ouvinte está, é É importante importante, saber importante. como proceder se de fato o objetivo é restringir uma locação por curta temporada, independente da plataforma que seja. Então, primeiro é importante a gente diferenciar que existe o regimento interno e a convenção de condomínio. A convenção de condomínio é o instrumento principal que vai regir ali a dinâmica e as regras de um condomínio. E um regimento interno é como se fosse um decreto comparado com a lei. É que vai destrinchar as coisas que estão disciplinadas na convenção de condomínio. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque se a ideia é proibir a locação por curta temporada, pelo uso de plataformas, com o detalhamento que o síndico ou os condôminos entendam ser necessários, é necessário recorrer a uma alteração na convenção de condomínio, que é muito comum que as pessoas adotem a medida de alterar o regimento interno, porque o quórum é menor. É mais fácil, você só precisa ter a maioria dos presentes, na maioria das vezes, salvo um regimento específico ali do condomínio. Já a convenção de condomínio, por previsão legal do Código Civil, tem que ter, no mínimo, a partir de 2/3 dos condôminos. E a depender da estrutura do condomínio, se a gente estiver considerando, por exemplo, condomínios da Barra da Tijuca, que são enormes,
É muito difícil você reunir 2/3 dos condôminos para fazer esse tipo de deliberação. Só que ela é necessária se o síndico e os demais condôminos que querem seguir com essa proibição quiserem agir dentro da legalidade e não ter nenhum questionamento. Então, tem que seguir com esse quórum, lembrando que esse quórum é o mínimo estabelecido pela lei. Pode ser É que a importante convenção em colocar isso. específico estabeleça algum requisito a mais do que esse que a gente está falando. E um outro ponto também que tem sido discutido é quando que pode ter esse tipo de deliberação. Na seguinte direção que eu quero dizer. Uma coisa é quando, desde o início, você consegue juntar os condôminos e fazer esse tipo de restrição, de modo que a pessoa que vá comprar um imóvel para morar ou para investir já saiba as regras do jogo. Ou seja, hoje eu estou comprando um imóvel em Copacabana, num lugar super turístico, mas eu já tenho aqui escrito que se eu quiser alugar por curta temporada, por plataformas digitais ou por um período mínimo de 7, 10 dias, eu não vou poder. Então, eu vou ter um embasamento na hora da minha escolha de comprar esse imóvel ou não, de que eu já sei que existe essa restrição. Outra coisa é quando eu compro um imóvel sem esse tipo de restrição, já visando esse investimento, voltando no nosso exemplo de Copacabana, que é um tipo de imóvel que as pessoas investem pensando nas festas de fim de ano, que atrai muitas pessoas. E aí, depois de eu já estar alugando esse imóvel por temporada, por 5, 10 anos, um condomínio simplesmente decidir por acabar com esse meu direito. Que aí a gente já entra numa discussão de direito adquirido. Sim, Mas, é. ao mesmo tempo, é complicado conversar de direito adquirido num contexto de condomínio onde necessariamente as pessoas precisam ceder um pouco nos seus direitos de propriedade em razão da vizinhança, que é o que a gente comentou no É, primeiro tópico. já tem aquela restrição, não é? Não dá para pensar o direito ali sozinho, né? Então pensar em Isso, direito exatamente. adquirido Mas, é assim, também não complicado. entrando no detalhe do detalhe do detalhe, para o pessoal não se confundir, via de regra, quer fazer esse tipo de restrição, vai ter que convocar, fazer todos os trâmites para alteração da convenção de condomínio, e não uma mera alteração no regimento interno. E eu acho legal a gente fazer essa diferenciação, porque até aquela ideia, não tem uma brecha aqui, né? A gente tem os dispositivos legais, e para que você possa saber exatamente, olha, nesse ponto aqui, né, você vai poder colocar o seu imóvel numa plataforma dessa ou não. Você tem o quórum ali, e como a Luísa falou, pode existir ainda, dentro de alguma convenção especificamente, um requisito ali, Sim, que alguma coisa até além, né? E você saber, a priori, que olha, né, em alguns casos, como ela falou, o imóvel, né, você já entra ali, sabendo que não pode, e essa questão sim, do direito adquirido, né, em contrapartida, se depois de um tempo decidem proibir, eu acho que é o sim, que gera mais pano para manga, né, digamos assim. E aí, diante sim, disso, né, uma outra questão que a gente pode levantar aqui seria relativa a alternativas, né, para os condôminos prejudicados. Se tem, né, alguma possibilidade de que eles recorram aí, né, à justiça mesmo para reverter alguma restrição, né? Alguma com restrição certeza. aqui no caso que não observou esse trâmite legal que você colocou, porque eu acho que não é nenhuma questão somente de direito adquirido a gente pensar aqui, né? Supondo que não houvesse essa proibição já no primeiro momento, e Uhum. que ela tenha acontecido depois, mas como eles podem recorrer se esse trâmite que você observou, né, que você colocou, se ele não for realmente levado ali em consideração, né? O que que eles podem fazer? Tá. Pegando então como exemplo que a gente falou, de não seguir com o instrumento específico necessário para fazer essa alteração, porque eu acho que o ponto de direito adquirido é muito mais discutível. Sim, Agora, a sim. questão do instrumento, não, porque está previsto na lei. Então, se você que está escutando a gente é um proprietário de um imóvel, ou conhece alguém que seja, e esse imóvel foi restringido com relação a locações por plataforma, e essa restrição foi feita por um regimento interno, saiba que é possível sim você entrar com uma medida judicial, como por exemplo, ação de nulidade, para reconhecer a nulidade do regimento interno por onde foi feita essa deliberação, e com isso o condomínio ter que tomar providência de, se quiser insistir nesse tipo de restrição, reunir o quórum previsto em lei ou com as especificidades que tiver aí na convenção de condomínio do caso concreto, para fazer essa restrição no trâmite legal.
Então, em paralelo, a gente conversa também com o síndico, que se você de fato quiser fazer essa restrição, escute aqui com atenção o que a gente está falando, procure se informar de forma adicional, justamente para você não incorrer depois em custas judiciais para discutir a legalidade da medida que você tomou. Então, é importante tanto para o proprietário saber que ele tem meios, sim, de anular, porque é considerado um ato jurídico inválido, já que não observou o trâmite previsto na lei, e, ao mesmo tempo, tem que acender o sinal vermelho para o síndico de pensar sempre também na questão financeira do condomínio que ele está gerindo. Se ele não seguir esse trâmite, ele pode ser demandado numa ação judicial, lembrando que o síndico, ele representa judicialmente a figura do condomínio, e quando a gente tem uma condenação, por exemplo, se tiver ter tido, se teve um trâmite em que não foi respeitada a questão do regimento interno e da convenção de condomínio, e o proprietário teve um prejuízo, e depois ele demandar judicialmente não só para reverter essa restrição, mas também para obter uma indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes que ele tenha tido, a condenação do condomínio é repartida por todos os condôminos. Então, passa a ser uma preocupação de todo mundo agir nos termos da lei, para depois isso não virar um prejuízo financeiro no bolso de todo mundo. Exatamente, eu acho que é quase uma bola de neve, né? Com Você certeza. pensar numa ação, né, judicial. Então, gente, a moral da história aqui é necessário observar o trâmite legal, né? Trocando em miúdos aqui, Com certeza. porque existe a possibilidade de que a pessoa lesada ali naquele contexto, né, a pessoa que deseja ali alugar o seu imóvel, né, por curta temporada, que recorra realmente à justiça e essa questão do trâmite, né, não sendo observado esse trâmite, aí pode ser que você sim sofra uma condenação, né, e a condenação, como você falou, recai, ele vai afetar todo mundo. Então, moral da história, né, cuidado, a gente tem que agir com cautela, né, quando pensamos nessas restrições, né? Como que vai acontecer? Restringir? Tudo bem, quer restringir? Né, existe essa possibilidade, mas é como a gente vai proceder? Então, sempre tomar Com muito cuidado, certeza. eu acho legal, né, trazer os dois lados e deixar um alerta mesmo, né? Caso você não saiba, às vezes a pessoa não conhece mesmo, né? E não sabe como é que funciona. E E eu até acho assim, aproveitando, pode falar. só um comentário, até aproveitando isso que eu estava falando, da questão de indenização por danos materiais e lucros cessantes, nessa decisão do STJ, que prometo, a gente vai chegar lá, Vamos, estamos quase lá, estamos quase lá. foi discutido também que a pessoa lá do caso concreto, ela estava auferindo renda, tamanha renda com esse negócio, que ela tinha inclusive comprado uma outra unidade nesse mesmo prédio para continuar fazendo o seu negócio. E, em contrapartida, foi colocado que nesse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, você não tem que analisar qual é a finalidade do dinheiro que está entrando, né? Que no caso está sendo um investimento, mas sim qual é a natureza do negócio. E a natureza do negócio é uma residência por curta temporada. Olha que Então, não, interessante. não é relevante, que é o que foi até colocado, para onde está indo esse dinheiro, se a renda está sendo tamanha que a pessoa já está investindo e comprando outros imóveis, mas sim a natureza do contrato, que é ser via de residência por um curto espaço de tempo. Por isso, sim, que, se não forem adotadas as medidas necessárias para fazer esse tipo de restrição, é possível uma condenação por lucros cessantes. Eu acho interessante a gente colocar, porque às vezes esses casos têm umas peculiaridades, né? E chegando já, né? Prometemos, chegamos. Agora vamos entrar mesmo no caso concreto do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. E nesse caso, né, o STJ autorizou que o condomínio proibisse a locação por Airbnb. E eu queria que você conversasse um pouco sobre esse caso, porque eu acho que a gente pode até olhar de uma forma um pouco distorcida, né, o que aconteceu aqui. Então, explicar um pouquinho para o ouvinte, né, assim, de uma forma bem resumida mesmo, né, o que que houve e como é que ficaram, né, os argumentos apresentados por cada um dos lados, enfim, né, o que que a gente pode concluir e pensar sobre isso? Certo. Primeiro de tudo, vamos rasgar tudo que vocês leram aí, em É, revistas, em jornais, porque eu acho que essa notícia ela foi muito comentada como STJ proíbe, autoriza que condomínio proíba Airbnb, tá? Porque, primeiro, o Airbnb não era nenhuma parte no processo, que é uma coisa que muita gente confundiu na época. A ação era entre o condomínio e a proprietária, e o Airbnb ele entrou como um assistente para dar subsídios ali no julgamento. Ele produziu um parecer, inclusive,
muito bom, com um renomado doutrinador, discutindo aí sobre qual é o caráter desse tipo de locação e tudo. E esse caso, ele foi proferido dentro de uma análise concreto, ou seja, a decisão que teve ali, ela só atingiu as partes envolvidas nesse processo. Não é uma decisão que, a partir de agora, por ter sido o STJ, ela se aplica a todos os demais casos. Então, não teve uma autorização sem fronteiras de que agora todos os condomínios podem proibir locação por Airbnb ou plataformas digitais. Mas sim que, naquele caso concreto, dadas as especificidades do caso, foi entendido que o condomínio teria os poderes para restringir a locação por curta temporada. E qual foi esse caso? Esse caso do Rio Grande do Sul foi em que uma proprietária, ela alocava o seu imóvel para várias pessoas ao mesmo tempo, num formato mais similar a um hostel, pessoas essas que não tinham conexão entre si e ficavam no imóvel por períodos diferentes, como por exemplo uma semana, enquanto o outro estava ficando 2 e o outro estava ficando três semanas, um mês e por aí vai. E ela oferecia serviços como, por exemplo, a lavagem de roupas. Então, se a gente voltar um pouquinho ao que a gente conversou no início desse podcast, eu comentei que um dos pontos que pode configurar um contrato como um contrato de hospedagem é a prestação de serviço. Então, o condomínio, sabendo disso, levantou a mão e puxou a sardinha para justamente configurar esse contrato como sendo um contrato de hospedagem. Tirou a carta da manga. Isso, e diante da grande circulação de pessoas, num curtíssimo espaço de tempo, considerando que elas ocupavam várias sem conexão entre si, como eu mencionei, e o prédio não tinha uma infraestrutura de, por exemplo, segurança 24 horas, um controle de acesso muito grande, como, por exemplo, os prédios mais modernos hoje em dia têm, foi entendido que estava sendo colocado em risco a segurança das pessoas, porque a situação estava fugindo do controle. E nesse caso concreto, ela até tinha comprado já uma nova unidade para continuar com o negócio dela, mas isso não foi um ponto crucial, como eu disse, a finalidade da venda, da locação, ou então o alcance das locações dela. Não, o que foi determinante nesse caso para proibir foi a altíssima rotatividade num caráter mais parecido com o hostel, cumulada com, é, cumulada com a prestação de serviços. E a pessoal que estava do lado da defesa, a proprietária, ela estava justamente argumentando também o que a gente já colocou aqui, de uma forma bem resumida, que a lei de locações não tem um período mínimo para a temporada, sim, um período máximo de 90 dias, que ela estava dentro do direito dela de proprietária de usar, fruir e gozar do imóvel, e que ela estava utilizando ali aquele imóvel como uma residência para outras pessoas, num caráter que não foge nada a uma locação por temporada. E também acrescentou aquela questão que a gente também conversou, que a finalidade do Airbnb, locação por temporada, por plataformas digitais, é justamente vender uma experiência de que você não é um local, então você não quer um serviço de hotelaria, você não quer uma superestrutura que se assemelha mais a um contrato de hospedagem, mas sim uma residência como um local durante o período aí da sua viagem. Mas, apesar desse argumento, que eu acho que tem, inclusive, grande procedência, o STJ entendeu por 3-1 que não seria o caso de manter esse tipo de locação, dados os transtornos que estavam sendo causados. E aí sim foi autorizado. Mas foi interessante que o voto de divergência consignou que a fase que a gente vive atualmente na sociedade não é uma fase de simplesmente se fechar para os avanços tecnológicos, e sim a gente parar, sentar e encarar. Então não dá para fechar os olhos para a situação desse tipo de locação, porque atualmente move muita economia no país, porque virou uma possibilidade de pessoas que estavam precisando de uma renda extra colocarem os seus próprios imóveis à venda não, desculpe, para locação, de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, com um dinamismo legal. Então, está movendo de fato a economia. Então, você simplesmente se fechar para isso, falar, não quero nem saber, não pode alugar, sem querer realmente sentar e entender quais são os limites, o que, que pode mudar, o que, que não pode mudar, seria um problema. E até aproveitando e acrescentando um ponto que a gente disse sobre como o condomínio deve proceder, é legal também, quando for fazer esse tipo de restrição, que a restrição seja embasada. Ou seja,
Se, por exemplo, já teve algum problema com esse tipo de locação porque fez muito barulho, aplicar multa quando fez o barulho, enviar notificação quando teve algum outro problema com outro hóspede, para que seja provado que não foi uma postura autoritária do condomínio, mas sim uma questão para proteger os vizinhos diante de algumas práticas que fugiram do esperado ali no contexto de vizinhança. Também não é esperar uma coisa muito grave acontecer, mas você ter de fato uma posição fundamentada, em vez de simplesmente proibir por comodidade ou porque os vizinhos assim querem. E é verdade, né, Luísa? Eu acho esse caso é muito legal de ter trazido aqui, né, por vários motivos. Já como você falou, é um caso que a gente não pode tomar por verdade, né? Não tem uma decisão aí erga omnes, que a gente fala, né, judicialmente Sim, falando, né? Em termos bem juridiquês mesmo, no sentido de que o tribunal realmente tomou essa decisão para esse caso, serve para outros casos, né? Não é bem assim. E eu acho legal realmente trazer os argumentos, né, dos dois lados, o que foi levantado, e pensar que a gente não pode ignorar que esse tipo de situação vai acontecer, que a gente vai ter, né, conflitos e que o direito vai ter que resolver. E não necessariamente uma lei vai aparecer de uma hora para outra para dizer, não, Airbnb é isso, né? Seja em que site for, né, gente? Mas essa é a natureza é. jurídica e, portanto, assim tem que ser tratado. E o É que eu achei encarar mais a legal da sua realidade fala, da economia compartilhada, né? sim, Vai muito é a além do realidade imóvel. Hoje em dia são mundial, carros, inclusive, né? bicicleta, até mesmo guarda-chuva. Exatamente. Você anda na rua, você vê aquelas bicicletas ali do Itaú, por exemplo, quer dizer, o conceito de propriedade é uma propriedade muito mais fluida, né? Não muito Com do ter, certeza. né? Você vê, gente, por exemplo, Netflix, Amazon, esses streamings aí, você não compra um DVD mais, né? Você não compra a série que você vê, o filme que você quer ver, você aluga ali, né? Então é tudo muito diferente, então a gente tem que se acostumar mesmo. E o ponto mais bacana que eu achei da sua fala é essa coisa mesmo de, ó, às vezes a gente espera, a situação tá num ponto assim que não tem volta, que já tá um problema imenso para tomar uma atitude mesmo, né? E entrar na justiça, né? Ajuizar uma ação, buscando resolver o Uhum. problema. Então tenta contornar, né? Mal comparando, dá um strike aí, né? No seu vizinho, fala aí com um condômino, porque às vezes é uma coisa, né? A gente espera que não precise chegar nesse ponto, né? O direito ele é associado a essa coisa de litígio, de briga, mas a gente espera que não chegue a esse ponto, né? Que você consiga ali, poxa, dá um aviso, né? Adverte ali, ó, não dá, não pode, é barulho, como você falou, né? Não espera eu estourar o barril de pólvora e vai atrás Sim, da justiça tentar resolver, né? Então, eu sim. achei muito, muito legal. E é possível também, Gabi, existir um meio termo. Porque, por exemplo, o condomínio ele está insatisfeito com como o proprietário está procedendo aí com suas locações, mas antes de tomar uma medida drástica, que é restringir aí o direito de uso e fruição do imóvel, é possível assim sentar e conversar. Olha, a gente está tendo um problema aqui com a segurança. O que que a gente pode fazer? Ah, vamos exigir de Para sempre tentar deixar contornar. cópia da identidade. Vamos colocar que vai ser proibidos áreas comuns do prédio sob pena de multa de tal, tal, tal. Vamos começar a colocar um O regramento, condomínio ele tem essa autonomia, né? Como você sim, falou, né? enquanto a gente De não tem uma decidir. lei, também não é necessário ficar inerte. Então, é possível, Sim, sim, sim. que o condomínio, pensando ali dentro das suas próprias necessidades e da sua própria realidade, o que que funcionaria para criar mecanismos que facilitem ali o convívio e resolvam as dores que estão sendo sentidas ali no momento. Tanto da questão com segurança, quanto a questão de barulho, e por aí vai. Muitas outras. Concordo, né, e muito. Eu acho que a gente tem que sentar e conversar, né? Acho que é disso que as pessoas Diálogo precisam é muitas vezes. É tudo. diálogo acima de tudo, gente, né? Direito e briga, não, né? A gente está aqui para dizer isso. Mas, ó, Luísa, já estamos já nos encaminhando para o final. Queria agradecer muito a sua participação. Adorei gravar com você sobre esse tema. É um tema que eu não tinha trazido ainda aqui para o podcast. Adoro imobiliário, né? Então está convidadíssimo já para falar de vários outros temas também, Tá, vai ser um né? prazer. Então, um beijo, um abraço virtual para você. Mas quero deixar esse espaço aberto aí, se você tiver, né, mais alguma reflexão, alguma coisa, né, para os ouvintes. Enfim, divulgação, né, do seu perfil profissional, a gente já falou um pouquinho, né? Eu vou colocar na descrição do episódio, e o arroba dela, né, gente? O arroba portal do advogado, né, lá no Insta. Mas, enfim, né, o espaço é seu. Enfim, né? Muito, muito Obrigada. obrigada. Adorei, Ah, minha adorei dica conversar com final, você.
Obrigada, eu adorei também, Gabi. Adorei o convite, adorei te rever, mesmo que Sim, virtualmente, poxa, depois exato, de não, quase agora, 5 anos pois aí é, de faculdade juntas. exatamente, exatamente. A minha mensagem final é um pouquinho do que eu sempre costumo trazer no meu Instagram profissional, que é tentar estimular as pessoas a procurarem a advocacia de uma forma preventiva, e não só quando o problema já Sim, surgiu. Então, você é proprietário, você aluga imóvel por temporada, está escutando um zum, zum, zum no seu condomínio, chama um advogado da sua confiança, conversa sobre o problema, já vê com ele alternativas de como você pode proceder ou não. Ou você está do outro lado dessa relação jurídica, você é o síndico, está tendo problema, os moradores estão vindo te procurar, pedindo para você adotar providências, consulta um profissional de sua confiança, fala que você quer fazer essa restrição, que você ouviu no podcast da Gabi que tem que ser de uma forma X, Y, Z, mas que foi muita informação, você não conseguiu decorar tudo. exatamente, a gente tem que, Então, atuar de tem que uma forma perguntar. preventiva economiza muito na saúde e no bolso. Então, assim, para não se desgastar com estresse, você sempre está ali exercendo o seu direito ou restringindo alguma coisa dentro da legalidade, vai trazer a paz quando a gente quer colocar a cabeça no travesseiro e Ah, ter um sono com... tranquilo. Então, minha Eu acho, mensagem final, importantíssima essa mensagem, importantíssima, gente, né? Direito não é briga, né? Procure um advogado, sim. não deixe chegar nesse ponto, né? Não precisa, não é necessário, não faz bem pra ninguém, não é bom pra ninguém, não é vantajoso pra ninguém, então vamos parar com essa história, né? Acho E que é, é e é aquilo que a gente falou, uma de mensagem não muito fechar, boa. não fechar os olhos para a realidade É, de economia compartilhada. Então, se é, informa, procura um profissional capacitado e com certeza hoje em dia com diálogo, com informação, a gente consegue com certeza. lidar aí com os problemas que aparecem no nosso dia a dia e não simplesmente cortar, ignorar, Hum. criar uma briga ou qualquer coisa do gênero. Mas tá ótimo, então. Eu adorei a mensagem final, né? Fica aí para você ouvinte, né? Se você já teve algum problema semelhante, mesmo que não tenha tido, né? Não conhecia muito, né, sobre Airbnb. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Adorei trazer esse tema aqui, adorei recebê-lo. Então, um beijo, gente. Ó, até a próxima, né? Já sabem, né? Sigam as redes sociais, meu perfil, o @justo agora podcast no Insta e no Twitter, @justo_agora. Vou deixar aqui as recomendações da Luísa, claro, está convidadíssima, né? Reitero aí, para voltar mais vezes. E um Vou beijo grande para voltar. vocês, um especial para a Luísa hoje, né? Mas para vocês, meus ouvintes. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.